Mas eu acho assim que a gente vai melhorando. Vai melhorando, vai aprendendo. E outra, usando outras tecnologias. Sim. Foi aí que eu usei a tecnologia a meu favor. Eu falei, não, mano, eu vou com mesa digitalizadora. Aí eu vi que mesa digitalizadora também não é muito a minha, porque você precisa desenhar. Aí o que eu fui? Eu fui pro TikTok, fui pro Instagram, tá ligado? O canal do YouTube. Então você começa a perceber outros caminhos da educação. E aí vem a ideia da gente falar direto com o aluno. Cara, o que você percebe da educação? O aluno acha que, às vezes, você tá em outro patamar, você tá distante dele. Isso não pode acontecer. Sim, sim, correto. Entendeu? Ele tem que estar junto. Ele fala, cara, a gente tá no mesmo nível. Esse cara veio antes do que eu. Ele estudou antes. É isso. Exato. E aí você consegue conversar de igual para igual. Ele consegue abrir as angústias dele para você. Professor, eu não consigo estudar tal coisa, eu não consigo aprender isso. E aí, quando que eu percebi isso? Quando os caras começaram a falar, por exemplo, série pra eu assistir a série que os meus alunos assistiam. E aí eu falei, cara, olha, eu tô começando a me conectar com eles. São boas aproximações. São boas aproximações. É tipo daquela coisa também o seguinte, né? Acho que uma das coisas que, quando a pandemia nos colocou numa situação difícil, foi, por exemplo, né? E até eu comento muito isso com o Jonas, é que quando a gente estava dando aula, você, por exemplo, tá com uma sala de 50 alunos e ali você tá na pauleira, no esquema. Aí você tá explicando um negócio, por mais difícil que seja, você olhou para a sala de aula assim, você viu que lá no meio tem o Joãozinho e a Maria que tá mais perdido que tudo. O que você pega e faz? Você já pega e explica aquilo de novo de uma forma diferente. Essa dinâmica, a tecnologia ainda não forneceu pra gente. Porque é aquela coisa do imediato. Entendeu? E aí você pega e fala, ó, do mesmo jeito que tá com... mas você pode olhar dessa forma. Isso a gente não teve ainda. Não. Entendeu? Mas eu acho que assim, que teve condições de cada professor melhorar muito. E uma coisa, né, que a gente tava falando, o tamanho da letra é interessante. Porque, por exemplo, quando você tá só acostumado a escrever na lousa, você olha assim, você fala assim, o tamanho da letra minha tá bom, tá legal. Mas quando você assiste a sua aula... Aí você fala assim, nossa, imagina como que tá pro cara também. Aí quando você faz um desenho, você sempre olha e fala assim, nossa, meu desenho tá bom. Então, a hora que você pega e vai olhar o seu... Nossa, não tá, eu preciso melhorar isso. Mas eu me cobro muito nesse sentido. De tipo, cara, não tá bom pra mim, talvez, mas pro cara não tá. Então eu vou tentando melhorar, mas eu tenho muita dificuldade. Mas foi nesse sentido que eu acho que o professor passou a pensar mais no aluno. Porque igual o Gunter falou, querendo ou não, a gente tem que entrar numa sala de aula, tem às vezes 50 alunos. A gente sabe disso. Sim. Você entendeu? E o que você está querendo falar, eu também sinto. Que é o tal do feeling. Isso não tem tecnologia e eu acho que não vai ter. Sim, Não. sim. Porque você dando aula, você percebe o cara que tá com você e o cara que não tá. Você sente ali, né? Inclusive, você vê, às vezes, o aluno que deita e dorme, ou que faz algum tipo de... Tem alguma atitude inesperada ali, que você não... pega um às giz vezes e não- taca na cabeça por dele exemplo. e fala assim, ô, professor. Mas às vezes Às a vezes gente ele tá tem que parar desenhando. pra pensar, pô, por que o cara faz isso? Agora a gente já sabe. Porque às vezes a gente com a nossa lousa, com o gizinho lá, a gente acha que a gente tava abalando. Mas abalando pra quem? Pra nós. Pra nós, mas não Agora para com o eles. aluno lá, E o pra aluno alguns. bom, aluno bom não precisa de professor. Sim. O cara vai lá e faz. Sozinho. independente. Eu penso isso, cara. O cara que Entendeu? precisa da gente é o cara que tem dificuldade. Exatamente. É esse cara que a gente tem que atingir. E uma coisa interessante, né? Que todo mundo deve sentir isso. Você sai de algumas aulas que você fala, mano, hoje foi horrível. Hoje não rendeu. E tem aula que você fala, meu Cara, Deus. foi fantástico. Foi fantástico. Então isso talvez tenha a ver com a conexão com o aluno. Porque muitas vezes o cara tá lá dando aula e o aluno tá lá. Então você não tá conectado com o cara. É como se fosse dois planos diferentes. É o que eu falo. Aquele momento que a gente conseguir chegar no mesmo nível é o momento ideal para educação.